David Braz, Raul Bobadilla, Abel Hernandes e Aleph Manga. Vamos falar um pouco desses 4 jogadores aqui nesse giro de notícias, porque tem notícia envolvendo o Fluminense, nos 4 jogadores, beleza? Atualizações e uma notícia nova. Terça-feira tá animadíssima, vamos embora para mais um giro de notícias. Seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Deixe o seu like aqui embaixo e se inscreva aqui no canal também. Hoje, nessa terça-feira, eu já lancei um giro de notícias falando do pacotão que vem chegando, negando umas e atualizando sobre as contratações do Fluminense. Lembrando, nenhuma contratação foi anunciada pelo Fluminense, apesar de a gente já ter informação sobre o jogador, inclusive, que já esteve no CT. Mas nenhuma foi anunciada ainda, beleza? Outro ponto lancei o raio-x de Casares. Casares, que é um dos que tá bem próximo do Fluminense, foi lançado hoje, tem lá a participação de gente do Atlético Mineiro e do Corinthians falando sobre o jogador. Muita informação, informação que você só vê aqui no canal Raiz Tricolor, beleza? Vamos embora agora para as notícias. Bem, a gente começa falando sobre o do mais simples pro mais complicado, né? Abel Hernandes, jogador que vem do Internacional, foi um dos temas que o Lucas Colar, que deve colar por aqui para falar, inclusive, sobre o Abel no raio-x do Abel Hernandes, eu sempre chamo de Abel Fernandes, do Abel Hernandes, participou hoje, na hora do almoço da live lá do Netflu, e trouxe uma informação importante sobre o salário do jogador. Agora a gente vai ter que ficar desvendando salários e tempos de contrato, né? Tempos de contrato é mais fácil que o clube normalmente publica, mas salários é mais complicado. Bem, Abel Hernandes recebia no Inter por volta de R$700 mil por mês. Essa redução é bem considerável para se encaixar nos perfis do Fluminense. R$700 mil. Nenhum jogador recebe perto disso no Fluminense. O salário que a gente tem conhecimento que chega mais próximo disso é Fred, que recebe por volta de 400, 450 mil. Ou seja, é uma diferença considerável. É quase o dobro, né? Um terço a mais. Então, assim, a redução teria que ser considerável. O Lucas Colar falou por lá, fica rimando o tempo todo, falou por lá que a notícia que eles tinham é de que Abel Hernandes vinha para o Fluminense para receber próximo de R$330 mil. É um valor acima do que a gente imagina como um jogador contratado que não deve ser titular a primeira parte, mas foi dito também de que o Fluminense faria mais investimentos, aumentaria em cerca de 20% a 30%, o presidente falou isso ao longo do final do ano inteiro, de que haveria um aumento de 20% a 30% para a Libertadores na folha salarial. Considerando a folha salarial entre 4 e 6 milhões, né, que fica ali a questão dos impostos ou não, um aumento de 30%, por exemplo, seria um terço desse valor, né? Por volta ali de um terço. Ou seja, ficaria ali por volta de 1,5 milhão de aumento, né? Numa conta bem basicona mesmo, assim. Por volta de 1,5 milhão, 2 milhões de aumento na folha. Ou seja, cabe um aumento desse tipo. Mas me estranharia por causa dessa subida e eu sempre fico com receio de quando se incha a folha salarial. É uma linha muito tênue, muito tênue. O que é tênue? É uma linha muito fininha entre você tá com um bom time e um salário alto que pode te prejudicar no futuro e você tá com um time ruim com salários baixos. A linha aqui no meio de você tá com salários que você consegue pagar e um bom time, é muito difícil ficar nela. Por isso eu sempre fico com medo desses contratos. Se o Fluminense faz um contrato longo com o Abel Hernandes, por exemplo, ele pode se tornar um novo Ganso, que é um cara que nos prejudicou muito financeiramente no ano de 2019, por exemplo, né? 19 e 20, porque o salário era muito alto, 19 até menos um pouco, mas principalmente no final de 19 e início de 20, que o salário era muito alto e financeiramente era um peso de jogador que resolvia, e ele não resolvia. Então, assim, tenho esse problema, mas espero que seja algo que o Fluminense vá conseguir pagar e não vá prejudicar o pagamento de salários. Outra notícia ainda falando sobre valores também, vou passar a transiçãozinha, né? Agora sim. Outra notícia falando sobre valores é sobre o empréstimo de Raul Bobadilla. Bem, o jogador vem emprestado do Guarani do Paraguai por um ano e, segundo o repórter Vitor Lessa, da Rádio Globo,
ele é o único em que o Fluminense desembolsou algum valor. O Fluminense pagou cerca de 100 mil dólares para conseguir o empréstimo do jogador até o final do ano. Mais ou menos 500 mil, 600 mil reais. Para isso, o Fluminense desembolsou o valor, pagou ao Guarani, aí não sei se vai ser parcelado, como vai funcionar o pagamento, e foi o único que o Fluminense desembolsou alguma coisa. Todos os outros chegam rescindindo com seu clube e vindo assinar com o Fluminense diretamente. O Fluminense só custeia o salário, não tem um custo na transferência. Informação do Vitor Lessa. E aí, só para destacar, não vou falar de David Braz, aí eu falo de inscrição também. Bem, no ponto sobre David Braz, que tá com Covid. Notícia também, informação do Globoesporte.com, enfim, de que o jogador testou positivo para Covid-19, já não joga, já tinha pedido meio que para não jogar pelo Grêmio nessa semana contra o Del Valle, agora tá confirmado que ele não joga, e aí fica aquele problema, porque ele era esperado aqui no Rio essa semana para fazer exame médico e assinar. Sem conseguir fazer isso, ele tem que cumprir ali aquele isolamento de 10 dias, o Fluminense corre um sério risco de ter problemas na inscrição dele na Libertadores. Existe aquela regra que permite a inscrição de 5 jogadores a mais que ainda não estão registrados no BID, né? Ou seja, não estão registrados, etc., podem assinar. Só que, no caso de David Braz, dependendo do tempo que ele levar, pode ser que esse tempo seja maior do que o necessário. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tô prometendo muitos vídeos, né? Mas enfim, eu sei que essa zona de contratações vai acabar já, e aí é bom ter algumas pautas desse tipo sobre a questão das inscrições, beleza? O Globoesporte.com tem uma matéria muito legal, explica lá as datas, horários bonitinhos, mas aí eu trago um vídeo mais explicado para também não ficar tomando esse vídeo de notícias inteiro com as inscrições. O Raul Bobadilla é outro, né, que tá com... O Fluminense pode ter problema na documentação e tal, e talvez não estejam aptos já pro jogo contra o River Plate na semana que vem. Mas o Fluminense aguarda conseguir inscrever. No caso de David Braz é um pouco pior, porque como ele tem que cumprir isolamento de 10 dias, ele ainda não conseguiu assinar contrato e nem fazer exame médico. Então, dessa forma, pelo menos, né, considerando que ele vai ficar 10 dias, pelo menos até o dia 23 ou dia 22, por aí, depende de quando ele fez esse teste, pelo menos até o jogo contra o River, vamos botar assim, ele não vai pisar no Rio de Janeiro para fazer esses exames, né, o que tudo indica. Ou seja, até pode ser que a contraprova dê negativa e tal, ele não possa jogar, mas possa viajar, mas enfim, pelo menos até o jogo contra o River ele ainda não vai ter assinado o contrato, ou seja, é bem provável de que David Braz só esteja apto para o jogo contra o Santa Fé, isso se ele não tiver nenhuma complicação, que é o que a gente torce para que ele não esteja, aí a gente não sabe quando ele viria. Enfim, última notícia agora. Você que ficou aqui até o final para ouvir falar sobre Aleph Manga, né? Ou não, ficou só porque tava aqui no canal mesmo. Antes de falar só sobre Aleph Manga, vale o destaque de que, segundo Marcelo Neves, que é repórter do jornal O Globo, o Fluminense já recebeu no CT hoje, né, nesta terça-feira, jogadores que... na verdade, um jogador, né, que... foi do pacotão de contratações, né? O jogador Manuel já apareceu no CT, já cumprimentou o Mário Bittencourt e já conheceu até o elenco do Fluminense. Ou seja, esse deve ser um dos primeiros a ter ali fotinha e tal, não sei o quê, e ser confirmado, apresentado e etc. Só que o Fluminense normalmente faz aquele post com várias imagens, né? Porque aí se dilui as críticas de uma determinada contratação. Não sei se dessa vez vai ser assim. Agora sim, sobre Aleph Manga. O Netflu, na reportagem do Paulo Brito, publicou uma entrevista que o repórter fez com o empresário de Aleph Manga. Vamos lá, deixa eu esclarecer aqui toda a situação. O Netflu falou com o empresário de Aleph Manga. Agora eu vou falar o que o empresário disse. Vou ler aqui a matéria. Você pode ler lá no Netflu a matéria inteira, vou ler aqui um trecho. Isso o empresário de Aleph Manga falando. Teve um intermediário que me procurou perguntando se me permitia liberar o atleta para ele tentar levá-lo ao Fluminense. Vou ficar muito feliz se o Flu me procurar, seja o Mário ou o Paulo Angione. Combinei com Volta Redonda de jogador ficar até o final do Carioca, mas futebol é dinâmico. Eu não recebi ninguém diretamente, mas um colega, um agente, veio e me disse que teria como colocar o jogador no Fluminense, que teria acesso.
Eu mesmo não liguei para oferecer ao Flu, porque, graças a Deus, o atleta vem sendo monitorado por vários clubes, e se o Fluminense quiser o atleta, terá de ser rápido. Bem, sobre essa primeira frase dele, eu só deixo claro duas coisas. Primeiro, um agente veio dizendo que teria acesso para colocar no Fluminense. Se ele realmente tem acesso para ele colocar no Fluminense, isso tem que ser apurado para poder descobrir se alguns agentes assim tem o empresário do jogador, o nome é Marley Feliciano, tá? O agente não tem o nome. Mas se gente assim tem como colocar um jogador no Fluminense, isso tem que ser apurado. Eu acredito que é papo de agente, né? De tipo, me dá aí que eu consigo colocar, não sei o que, enfim. Segundo, vem a entrevista depois, ele fala, o atleta vem sendo monitorado por vários clubes. Monitorado. Aí ele fala depois da entrevista, eu só considero, não tem dúvida de que a Aleph seria a solução de gols para qualquer clube que o contrate. Basta ver os números dele nesta temporada, fazendo um gol por jogo. Ele vai sair de Volta Redonda para disputar o Brasileirão da Série A, no mínimo. É no mínimo a Série A, meu amigo. O PSG, que joga hoje à tarde aqui, mas já tá avaliando a contratação de Aleph Manga. Assim, a gente sabe que isso é empresário tentando vender ao máximo, porque deve ser o contrato da vida desse jogador. E toda a sorte do mundo para Aleph Manga, tem uma história muito maravilhosa, tá muito interessante. Mas, vamos lá, né? São um médio de um gol por jogo em 7, 8 jogos do Carioca. Antes disso, não tinha qualquer histórico de jogo. Se ele tá sendo, vamos lá, duas coisas. Uma, se Aleph Manga tá sendo monitorado por vários clubes e vai receber proposta pra jogar a Série A no mínimo, ele não vai sair barato. Então não adianta a gente falar, não, pô, se a gente pegar ele barato, com salário baixo, empréstimo, com uma opção de compra, sem pagar nada, não sei o quê, então se ele tá sendo monitorado e ele vale realmente isso tudo, ele não vai sair barato, porque ele vai ter proposta de outro clube. Então não existe a possibilidade de Aleph Manga estar destacado no mercado e sair barato. Não existe. E o segundo ponto é o seguinte, se o Fluminense investe em Aleph Manga, por exemplo, e pode dar muito certo? Pode, mas é a exceção que dá certo. A regra é o Marcos Júnior, do Vasco, o Igor Catatal. A regra são esses jogadores. São raros os casos de um jogador que desponta num carioquinha, assim, nunca teve nada, com 26 anos, joga num carioca e se destaca. Pode acontecer? Pode, mas é muito raro acontecer. Se o Fluminense fica aqui tentando esse tipo de contratação de um jogador de 26 anos, você pode falar, Matheus Babi. Matheus Babi tem 21, é bem mais novo. Tinha se destacado no carioca e é muito mais novo. No caso de Aleph Manga, são 26 anos. Você está tirando a vaga de alguém da base. Você contratar um jogador experiente para jogar Libertadores é uma coisa, um Abel Hernandes, alguns dos outros que foram citados, um Casares. Agora, quando você contrata uma aposta, e eu falei disso daqui, fico muito tranquilo, falei disso daqui há 2, 3 meses atrás. Apostas assim pro ataque não tem necessidade, porque apostas assim, meu amigo, aí tem Matheus Martins, tem John Kennedy, tem Samuel Granada, tem Kaique, tem um gigante lá no Fluminense para poder a gente fazer apostas. Ou você traz um jogador cascudo, com bola, consagrado já para poder jogar, ou aposta a gente tem em casa. Não tem a mínima necessidade. Ainda mais com um jogador que vai jogar no mínimo o Brasileirão Série A. Enfim, não se esquece de deixar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Amanhã, na quarta-feira. Talvez tenha vídeo hoje ainda. Se tiver notícia bombástica, tem vídeo hoje ainda, mas sem notificação. Então fica ligado no canal. Amanhã tem vídeo normal também e tem o raio-x de David Braz, beleza? Aqui na descrição tem um link também pro canal 20. Hoje, 9h30 da noite, a gente tem live com o Vitor Veríssimo, beleza? Saudações tricolores, até a próxima. Valeu!